Bom dia a todos e a todas. Aqui é Alves Andrade. Mais um vídeo sobre psicanálise, literatura e psicanálise, literatura e arte. A gente vai sempre trabalhando com essas temáticas envolvendo psicanálise e arte literária, principalmente. E hoje nós vamos abordar aqui um tema interessante. Nós vamos analisar o conto A Cartomante, de Machado de Assis, a partir de uma visão psicanalítica, né, da chamada primeira tópica de Sigmund Freud, que é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Freud, ele, no primeiro momento ali, ele analisou ali, percebeu que nós, né, seres humanos, temos uma espécie de degraus de consciência, né, que um tem o consciente, que é aquilo que a gente está vivendo nesse momento, né? E esse consciente é interessante, segundo Freud, que aquilo que é consciente nesse momento, daqui a pouco pode sumir. E aí, diante de digamos assim, um gatilho, esse consciente vai reaparecer, né? Esse consciente vai retomar. E ele, então, passará a ser de novo consciente. Então, ele vai dizer que tudo que é inconsciente é porque em determinado momento já foi consciente. E alguma coisa só pode ser consciente se ela já tiver sido consciente, né? Senão não tem condições de ela ver. Ele vai perceber então que nesses degraus nós vamos ter o pré-consciente, que é uma espécie de portinhola que está ali, estão ali, digamos assim, aquele que está inconsciente latente, que é aquele que pode voltar a ser consciente. E mais abaixo tem um porão onde são depositadas aquelas memórias que nós não queremos recordar, né? Os chamados elementos reprimidos. Então, esse porão ele vai chamar de inconsciente. E mesmo nesse inconsciente, nesse porão, ele vai colocar ali uma portinhola, ali, um alçapão, onde alguns elementos inconscientes podem reaparecer de vez em quando, mas tem aqueles que não, né? Tem aqueles que realmente não vão aparecer em nenhum momento. E ele vai dizer aqui mais ou menos o seguinte, né? O reprimido é para nós o protótipo do que é inconsciente, mas vemos que possuímos dois tipos de inconsciente: o que é latente, mas capaz de consciência, e o reprimido, que em si e sem dificuldades não é capaz de vir à consciência. Essa nossa visão da dinâmica psíquica não pode deixar de influir na terminologia e na descrição. Então, é necessariamente dizer que ele vai, a partir daí, ele vai criar essa primeira tópica dele. A segunda tópica, só para quem é curioso e quer estudar a segunda tópica freudiana, a segunda tópica já entra aí a questão do id, do ego, do superego, que vai ser, digamos assim, uma tese mais bem elaborada dessa gradação psíquica do indivíduo, né? Dessa sequência psíquica no indivíduo. Eu só me dizer que esse vídeo ia ser transmitido ao vivo no Instagram, mas deu um problema aqui de conexão aqui, aí eu tive começar até mais cedo aqui, fazendo o vídeo mesmo aqui no computador, para depois, claro, aí depois eu posto esse vídeo lá no Instagram e no YouTube também, tá? Mas não deu certo, a gente vai estudar, né? Primeiro, né? Vai transitar, fazer essa transição. Nós somos seres anteriores à internet, então somos seres em transição. O certo é que, falando em transição, esses elementos inconscientes, elementos que estão guardados, né? Eles vão estar ou lá no porão, socado lá dentro, ou à beira do alçapão, que seria o pré-consciente, e o consciente, tá certo? Então, essa é a primeira tópica freudiana. E no conto A Cartomante, de Machado de Assis, que é a nossa análise literária de hoje, nós percebemos que o Bentinho, o Machado de Assis muito inteligente, muito sábio, muito psicológico também, muito psicólogo também, né? Um analista, digamos assim, da sociedade. Lembramos que o Machado de Assis ele teve duas fases. A primeira fase é a fase romântica e a segunda fase, a fase realista, que é, digamos assim, é onde está o ouro, está o melhor de suas publicações. E o realismo ele tem como
pano de fundo chamada história é, é, de tese, né? Então todo romance, todo conto realista, ele traz no seu cerne uma tese, uma discussão de um problema. É o chamado romance ou conto experimental, né? Ele não é tirado de nada, ele é tirado exatamente da análise que o escritor, que o romancista, o contista, Carlos Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Adolfo Caminha, a análise que eles faziam da sociedade. Então, eles são também analistas, porque eles analisavam a sociedade e percebiam que a partir dali havia elementos psicológicos para serem tratados. O conto machadiano, assim como o romance machadiano, são romances e contos de cunho psicológico, né? Ele fica ali na análise do inconsciente. O Conto da Cartomante é um dos mais belos contos que tem, né? Eu já trabalhei aqui com a Missa do Galo, quando a gente falou do Complexo de Édipo, já falamos aqui também da pulsão de vida e pulsão de morte, analisamos o conto Noite de Almirantes, e hoje é o dia de vermos aqui, de discutirmos um pouco o conto A Cartomante. Então, A Cartomante é um conto interessante que ele inicia com a Rita, né? A Rita falando para o Camilo, digamos assim, parafraseando Hamlet, né? Shakespeare, quando diz que existe mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Ela não diz, Machado de Assis vai ser um pouco cruel aí com a Rita, né? Ele vai dizer que ela não, como se ela não tivesse capacidade intelectual, mas a Rita é uma mulher esplendorosa, ela é fantástica, ela é inteligente, né? Embora não tenha lido Hamlet, ela tem consciência de uma série de coisas do universo, e ela vai dizer isso para Camilo. Diz isso porque ela fora a uma cartomante, fora a uma cartomante para verificar como estava a relação entre ela e o Camilo, já que o Camilo havia se ausentado, né? Então, ausente o Camilo, ela corre para a cartomante para saber o que foi que houve. Será que ele já me esqueceu, né, e tudo, e vai lá, e depois que a cartomante a tranquiliza, diz que tudo tá beleza ainda, que o Camila ama e tudo, ela vai lá então, e os dois vão se encontrar lá onde sempre se encontrar, né, que é um reduto lá, digamos assim, um esconderijo amoroso dos dois. E aí o Camilo ri disso, né? Ah, vai fazer o que na cartomante? E ela ri e diz para ele isso, né? Que existe mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa boa filosofia. Ela não diz assim, mas ela parafraseia, de certa forma, o Shakespeare. O Camilo ri e tudo. E diz, mas ela adivinhou tudo. E ele continua, né, na brincadeira lá e tal. É porque o Camilo, aí o Machado de Assis vai dar uma parada e vai fazer uma análise interessante do que aconteceu com o Camilo, né? O que aconteceu com o Camilo é o que aconteceu muitas vezes com todos nós, né? Então o Machado, o narrador vai dizer, cuida do que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava a incredulidade diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros, erguer os ombros, não, levantar os ombros e foi andando. Olha aí como o Machado de Assis vai colocar aí em xeque aí a consciência do Camilo. Quer dizer, tudo aquilo que a Rita falou para ele, tudo aquilo ali, ele acreditava antes, né? Antes dos 20 anos de idade, ele acreditava em tudo aquilo. E depois veio desmoronar tudo isso, ele colocou tudo isso, enterrou e não acreditava em nada. Quer dizer, ele nem falava que não acreditava, porque segundo o próprio Machado, muito inteligente ele dizer, né, negar é também afirmar. O certo é que o Camilo agora
reatou o namoro com a Rita. Lembrando que a Rita é casada, né? A Rita é casada com Vilela. Então, o conto machadiano também, assim como os romances realistas, quase de modo geral, para Madame Bovary, vamos para muitos outros, né? O próprio romance do Zola, Thérèse Racan, que foi o início, digamos assim, do nosso realismo naturalismo, todos têm a questão do feedback, aquele retorno lá ao passado para justificar determinado comportamento. E como é que, então, ele vai lembrar que, vai voltar à história e dizer que Camilo, Rita e Vilela são três, um triângulo, né, que formou-se lá na infância, porque o Vilela era muito amigo do Camilo desde a infância. Quando o Vilela, quando ficaram adolescentes, jovens, o Camilo ficou vagabundeando, digamos assim, o Vilela foi se formar, formou-se em Direito e ficou trabalhando, casou-se lá com Rita e retorna então para o Brasil e o Camilo vai receber. O Camilo é funcionário público, né? Depois que o pai queria que ele fosse médico e tudo, mas não deu em nada, ele não queria muita coisa com nada, e ele acabou sucumbindo, digamos assim, à vagabundagem. Ficou mesmo, foi ser funcionário. Não estou dizendo que funcionário público seja vagabundo, até porque eu sou, mas assim, diante das circunstâncias lá, que ele não tinha nenhuma formação, né? Não era professor, não era advogado, ele era apenas uma pessoa que foi encostada lá no serviço público, muito comum, até a década de 80, né? Era muito comum que no Brasil as pessoas entrarem no serviço público sem fazer concurso. Hoje não, hoje todo mundo tem que fazer concurso, então as pessoas que não gostam do funcionário público, reclamam do funcionário público, é porque tem inveja que não fizeram concurso, não passaram para ser um funcionário público. O certo é que o Camilo estava encostado lá no funcionário público, trabalhando pouco, ganhando bem, comendo bem, e etc. E o Vilela então volta com a esposa para o Brasil, é muito bem recebido pelo Camilo, e ele, de per si, ele fala para si mesmo, né? Oh, como a Rita é mais bonita do que o Vilela falou, né? O certo é que pouco tempo depois a convivência ali tornou-se intimidade, a mãe do Camilo morreu, o Vilela tomou conta dos féretros, tomou conta disso, daquilo, né, dos elementos mais objetivos, e Rita tomou conta do coração. Ele ensinou xadrez e a dama para ela, os dois jogavam xadrez, jogavam dama, liam às vezes histórias, ou seja, intimidade acabou chegando, a intimidade dos dois acabou chegando onde não deveria chegar, né? Ou seja, houve aí o id, né, como Freud vai falar na segunda tópica dele, o id foi mais forte, o ego não ouviu a voz do superego, né? Acabou claudicando aí, né, diante das circunstâncias, e tornou-se então tornaram-se amantes e seguiu-se a história. O certo é que um dia o Camilo recebe uma carta de alguém, um bilhete dizendo que todo mundo já sabe das safadezas dele e dela, né? Não Machado de Assis não usaria essas palavras, são outras, e que eles precisam, que ele é um pérfido e que ele acabará se dando muito mal. E é nessa época que ele se ausenta, né? Foge da Rita, recolhe-se mais, evita ir à casa do Vilela. E é nesse momento que ela vai até a cartomante então fala tudo aquilo para ela, que está tudo bem, está tudo muito bem, está tudo muito bom, e os dois então reatam naquele momento ali, e o Camilo ergue os braços e vai embora, deixando a Rita lá, ou seja, com suas bobagens de cartomante. E pouco tempo depois, o Camilo está lá no seu trabalho quando recebe um bilhete do Vilela, dizendo: venha à nossa casa já já. Quando ele lê aquele bilhete, ele toma um susto, né? Ele já vê lá a Rita subjugada, assassinada, poça de sangue, né? Nossa, mãe, o homem descobriu tudo. E fica nervoso, e não vou não, vou não, vou amanhã eu vou não. Aí decide naquele mesmo dia. Pega então um Tilbury, né? Uma Calessa, um carro da época, né? Um Uber da época, táxi, né? E vai para a casa do Vilela. No caminho, ele vai
lembrando das palavras do Vilela. Venha já já à nossa casa, precisamos conversar. É muito urgente, né? E é muito firme as palavras do Vilela no bilhete. E é assim que ele lê. E ele sua frio, ele fica trêmulo, ele fica, nossa, mãe, o que está acontecendo? O que aconteceu? Será que fomos descobertos? Mas eu tenho que ir lá. No meio do caminho, porém, há uma carroça. Uma carroça tinha virado. Um acidente que houve aqui, por exemplo, numa freeway aqui, numa BR aqui, numa CE, no Ceará que chama CE, na Bahia BA, no Piauí é PI, né? Numa PI, dessas aí o carro tinha tombado na pista lá, né? E tava impedindo a passagem do Tilbury em que ia o Camilo. E ele ficou olhando lá e ficou ouvindo as pessoas e as palavras isso é muito psicológico, né? As palavras do Vilela ficam rebombando na sua cabeça, né? Repetindo, venha já já à nossa casa, precisamos conversar. E ele então fica ali ouvindo o som externo e ouvindo o som da rua e o som do seu interior. E quando ele olha do lado, ele vê a casa ele percebe que está ao lado da casa da cartomante. E ele fica, olha para um lado, olha para o outro, pensa em ir lá ter com a cartomante, mas é bobagem, né? Para quê, né? Mas aquele momento ali, tudo muito mais forte. E ele sobe então até a casa da cartomante, né? Até onde sobe a escadinha lá, bate na porta lá uma vez, ela não atende, ele pensa em voltar, mas aí ele já está dominado pela vontade de ouvir o que ela tem a dizer. E ela então abre a porta. Os dois sobem até um quartinho escuro, um escritório, digamos assim. E ele senta e ela começa a embaralhar o baralho, olhando por cima dos óculos, né? E as mãos suadas, ele frio. E ela diz, abre as cartas, o senhor tem um susto. E ele arregala os olhos, né? E ele diz, o que é que vai acontecer com ela? Aí entregou tudo, né? Aí a cartomante abre mais as cartas e diz, olha, não se preocupe, não vai acontecer nada. O terceiro não sabe de nada. E começa a falar da beleza de Rita, falar do sentimento dela por ele, dele por ela, que tá tudo bem, que ele não se preocupe. Tem um pouco mais de cuidado, mas tudo está ok, tudo está muito bem caminhado. Ufa! Camilo respira fundo, né? Aí sai da casa da amante leve, né? Nossa, mãe do céu, que beleza. Ela adivinhou tudo. E pergunta quanto ela, não diz, apenas tira da gaveta do negócio lá, uva passas, né? E come, e ele então, uva passa custa dinheiro, ele dá 20 contos de réis. Normalmente a consulta é 2 contos de réis, ele dá 20. Nem sabia quanto era o valor, ficou até com vergonha de perguntar. E desceu as escadas leve. Aí lembrou do bilhete. Venha já já à nossa casa, precisamos conversar. Ah, faz tempo que eu não vou, né, cara? Deixei meu amigo esperando. Entra então na Caleça, entra no Tilbury e já está desobstruída a rua e segue viagem e chega lá até a casa do Vilela. Né? Então, o que aconteceu com o Camilo, o que não aconteceu, a sequência da história, eu vou deixar vocês descobrirem. Vocês vão lá, baixar o conto, tem aqui em PDF mesmo, domínio público, né? O conto em PDF, ou então compra um livrinho do Machado de Assis, melhores contos de Machado de Assis, na Amazon, baratinho, ou então baixa no PDF mesmo e lê, e você vai saber o final da história, tá? Ler é uma forma maravilhosa de você descobrir o mundo, né? E não existe, né, para quem estuda psicanálise, quem trabalha com psicanálise, sabe que é dentro dos romances que há os melhores estudos de casos, né? A melhor forma de você trabalhar o estudo de caso psicanalítico é exatamente dentro dos romances, né? Romances. Quando a gente fala romance, uma história longa, ou um conto, né? Um conto curto, né? Uma história curta, desculpe. Tem um romance romântico, né? Que é o romance sentimental, tem um romance realista, tem um romance de terror. Então, todas essas histórias são formidáveis para a gente colher delas personagens para a gente analisar. E a gente fez aqui uma breve análise da personagem de Camilo. Tá? Vamos deixar a análise da Rita para um outro momento, quando a gente for falar
sobre as mulheres que correm com os lobos, né, que é um romance não, que é um ensaio fantástico da Clarissa Pinkola Stess, né? Então, show de bola, muito bacana esse livro. Então, quando a gente for falar sobre analisar alguns contos aqui que a Clarissa traz para a gente vai falar um pouco sobre a personalidade da Rita. Vamos falar sobre a personalidade da já falamos aqui sobre Dom Casmurro, sobre a Capitolina, mas vamos colocar a Capitolina, colocar Emma Bovary também, já falamos sobre Emma Bovary aqui. Vamos também colocar Emma Bovary no roteiro, né? Vamos colocar Emma Bovary aqui também para a gente analisar, para a gente discutir. Tá? Hoje ficou aí a análise psicológica do subterrâneo que é a consciência do Camilo. Né? No primeiro momento, ele já tinha soterrado todas as suas crenças e superstições, mas essas crenças e superstições estavam no pré-consciente. Né? No momento que precisou, né? Está ali. Nós temos o inconsciente que é debelado, que ninguém quer saber dele. Né? Nós temos lá o coitado lá no subterrâneo mesmo. Temos aí o consciente latente, né? Que eu vou dizer aqui que é o pré-consciente. Tá? O sapão é só empurrar a porta que ele consegue via a sala do consciente, e é isso que acontece com Camilo quando ele se depara com a cartomante, que ela então diz para ele, né, adivinha, entre aspas, o motivo da sua estada ali, e diz para ele se tranquilizar. Todos aqueles sentimentos religiosos, supersticiosos, voltam à tona, e ele fica tranquilo. No mais, é só ler o conto, você vai ver o restante da história. Então, queria dar um abraço a todos aí, pedir a Deus que fique sempre conosco, e pedir aí, ó, um joinha aí, um likezinho aí no nosso vídeo, tá? E lá no nosso canal no YouTube, né, Texto e Contexto, página do pessoal, estão lá com vários vídeos sobre psicologia desculpe, sobre psicanálise e literatura. Né? A gente sempre está trazendo aqui toda semana um debatezinho, uma discussão sobre isso aí. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.